Imagine um país inteiro que já se via campeão. Jornalistas apressados escrevendo manchetes de glória antes da bola rolar. Medalhas sendo cunhadas, discursos de vitória ensaiados, hinos compostos para embalar a consagração definitiva do futebol brasileiro. Tudo parecia certo. A festa já estava pronta. Agora, imagine o silêncio absoluto de 200 mil almas que, de uma hora para outra, assistem o improvável acontecer. Um silêncio tão profundo que ecoaria na história para sempre. Assim nasceu o Maracanazo, a maior tragédia esportiva da história do Brasil. Um choque que transformaria para sempre a maneira como o país lidava com o futebol. Hoje você vai mergulhar em todos os bastidores dessa Copa do Mundo inesquecível. Vai entender as decisões que levaram ao desastre, os bastidores cheios de tensão, as polêmicas da preparação, os erros que ninguém queria enxergar e o legado que moldou a identidade do futebol brasileiro. Se você acha que conhece essa história, prepare-se. Há muito mais por trás do que simplesmente um jogo perdido. Vamos juntos reviver o dia em que o Brasil aprendeu da maneira mais dolorosa que no futebol. Nada é garantido. Se você ama histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal agora para não perder nenhum detalhe das próximas grandes sagas do futebol mundial. Em 1950, o mundo ainda cicatrizava as feridas abertas pela Segunda Guerra Mundial. As cinzas da destruição ainda pairavam no ar, mas a FIFA decidiu reacender a chama da esperança, retomando a Copa do Mundo, após uma pausa de 12 anos. Era uma tentativa de unir os povos novamente através da paixão pelo futebol. O Brasil foi escolhido como sede, e o governo prometeu ao mundo um palco à altura do sonho. O maior estádio já construído, o Maracanã. Mas não seria uma edição comum. Ao invés de uma final tradicional, a FIFA optou por um formato inédito, com um quadrangular final entre Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. Havia também ausências de peso. Potências como Alemanha e Japão estavam banidas, ainda sob as consequências da guerra. A Argentina, em protesto, boicotou o torneio. Mesmo assim, o mundo olhava para o Brasil com expectativa de festa e renascimento. E o Brasil também olhava para si com confiança absoluta. Com uma geração brilhante em campo, a torcida, a imprensa e o governo tinham certeza. A taça já era nossa. Faltava apenas cumprir o protocolo. Mas como a história gosta de lembrar, as maiores tragédias nascem das expectativas mais altas. E o que parecia ser a celebração do futebol brasileiro estava prestes a se transformar em seu mais doloroso pesadelo. Vamos agora entender como o Brasil dominou os primeiros jogos e por que todos acreditavam que a vitória era apenas uma formalidade. Na fase final, o Brasil atropelou de uma forma que parecia inquestionável. Venceu a Suécia por 7-1 em uma atuação considerada uma verdadeira exibição de gala. Depois, repetiu a dose ao destruir a Espanha por 6-1, consolidando sua condição de favorito absoluto. O time comandado por Flávio Costa jogava um futebol vistoso, ofensivo e avassalador que encantava não apenas os brasileiros, mas o mundo inteiro. Nomes como Ademir de Menezes, artilheiro mortal, Zizinho, o maestro cerebral, e Jair da Rosa Pinto, com sua técnica refinada, eram reverenciados como heróis nacionais. A cada gol, a cada drible, a confiança da torcida virava certeza. A imprensa brasileira já cantava a vitória antes mesmo do apito final. Brasil campeão do mundo, estampava o jornal O Mundo, ignorando qualquer possibilidade de surpresa. Medalhas de campeão foram cunhadas antecipadamente. Músicas de celebração foram compostas. Carros alegóricos foram preparados. O Maracanã, recém-inaugurado, se transformava em um templo à glória iminente. Para muitos, aquele jogo contra o Uruguai seria apenas uma formalidade, um desfile de consagração. Afinal, bastava um simples empate para que o sonho se tornasse realidade. Mas no futebol, como a história tantas vezes ensinou, a linha entre o triunfo e a tragédia pode ser muito mais tênue do que parece. Agora, vamos mergulhar no dia em que o Brasil inteiro parou, e o Maracanã, ao invés de vibrar, conheceu o mais absoluto silêncio. 16 de julho de 1950, o dia estava quente, abafado, e mesmo assim, mais de 200 mil pessoas, o maior público já registrado em uma partida de futebol,
lotavam cada espaço do recém-construído Maracanã. Quando Friaça abriu o placar para o Brasil, um rugido ensurdecedor percorreu o estádio. O grito de campeão ecoava antecipadamente pelas arquibancadas, embalando a ilusão coletiva de que a taça já era nossa. Mas a história, sempre caprichosa, tinha outros planos. Juan Alberto Schiaffino empatou para o Uruguai, silenciando parcialmente a festa. Ainda havia confiança, mas era uma confiança nervosa, tensa, desconfiada. Então, aos 79 minutos, Alcides Guidia invadiu a área brasileira, chutou rasteiro e venceu Barbosa no primeiro pau. Um golpe seco, imediato, mortal. O Maracanã parou, emudecido. Um silêncio tão profundo que, segundo o cronista Mário Filho, parecia engolir o próprio tempo. Não houve um só aplauso. Apenas o mais profundo silêncio da história dos estádios, relatou ele. Choros, desmaios, desespero, pessoas rasgando bandeiras, abandonando o estádio em soluços. O Brasil inteiro entrou em luto naquele instante. Agora, precisamos entender como a busca por culpados começou e como esse peso injusto recaiu sobre as costas de um homem que nunca mais teve paz. O goleiro Barbosa foi transformado em vilão nacional. Carregou essa culpa até o fim da vida, condenado por um erro que virou símbolo de uma dor coletiva. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos. Eu paguei mais de 50, disse ele, com a voz embargada em uma entrevista emocionada que comoveu o país. Barbosa nunca conseguiu se livrar desse estigma, sendo constantemente rejeitado e lembrado pela falha, em um momento que, na verdade, foi resultado de todo um contexto de soberba e despreparo. O técnico Flávio Costa também não escapou das críticas. Sua postura ofensiva, mesmo quando um simples empate era suficiente, foi vista como um erro fatal. Em um jogo onde a inteligência tática deveria prevalecer, o Brasil jogou como se estivesse numa festa e pagou caro por isso. O maracanazo deixou marcas profundas e obrigou o Brasil a mudar. Mudaram o uniforme da seleção. O branco associado à derrota foi abandonado. Surgiu o tradicional amarelo canário com verde, azul e branco, as cores da bandeira nacional. Mudou a maneira de enxergar o futebol. A partir dali, não bastava encantar. Era preciso ser prático, frio, letal. Mudou o imaginário popular. A consciência de que o futebol também podia ser tragédia entrou no DNA do torcedor brasileiro. A cicatriz do maracanazo moldou o futebol brasileiro para sempre, servindo como um lembrete cruel de que no esporte, a glória e a desgraça estão separadas por detalhes minúsculos, e é nesses detalhes que a história é escrita. Agora, vamos entender como esse trauma não apenas assombrou o Brasil, mas também acendeu a chama que culminaria em uma das gerações mais lendárias do futebol mundial. Mais do que uma simples derrota, o maracanazo se tornou um verdadeiro mito, um divisor de águas que separou eras e redefiniu o próprio significado do futebol para o povo brasileiro. De um lado, a geração que chorou de dor, que viu um sonho se transformar em pesadelo em questão de minutos. De outro, a promessa silenciosa que ecoou em cada rua, cada campo de várzea, cada coração apaixonado. Aquilo nunca mais poderia acontecer. A humilhação de 1950 precisava ser vingada, não apenas com vitórias, mas com a construção de uma identidade futebolística que unisse garra, técnica e inteligência. O maracanazo plantou a semente da obsessão brasileira pela perfeição no futebol. A busca incansável pela excelência, pela arte aliada à eficiência, pelo jogo bonito que também vence. E essa semente floresceria anos depois, quando, em 1958, na Suécia, o Brasil finalmente conquistaria o mundo com Pelé, Garrincha e companhia. Quando o Brasil levantou a taça em 1958, foi mais do que um título mundial. Foi redenção. Foi a cura de uma ferida aberta 8 anos antes. Foi a libertação de um peso coletivo que ainda sufocava a alma nacional. Foi, sobretudo, o exorcismo definitivo dos fantasmas de 1950. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como o Brasil reescreveu seu destino nas Copas seguintes, transformando lágrimas em conquistas históricas e consolidando sua posição como potência absoluta do futebol mundial. Se você quer entender como a tragédia deu lugar à glória,
Se inscreve agora no canal e não perca o próximo episódio dessa saga épica do futebol.